Graça e paz, tudo bem? Nós vamos fazer hoje a leitura final do capítulo 5 de Gênesis. Nós estamos estudando aí há alguns dias, né, sobre a descendência de Adão. E hoje nós vamos finalizar essa descendência no versículo 32 e aprender algumas lições, relembrar algumas coisas e enfim. Abra sua Bíblia aí conosco. Gênesis 5, versículo 32. Diz assim: Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui vai falar só o finalzinho da história de Noé, tá? Nós já vimos lá anteriormente a linhagem toda ali, né? Desde Adão até Noé, né? E hoje nós só vamos relembrar algumas lições que nós aprendemos até aqui. Um dos homens aí da linhagem de Adão é Matusalém, né? E aí, eu estudando aqui, vi algumas coisas aqui referente a isso, né? Então, no ano que morre Matusalém, que o nome dele significa sua morte trará, no ano que morre Matusalém, o dilúvio acontece. Então, no ano em que sua morte trará, acontece o dilúvio. E não é coincidência, é providência do Senhor. Lembra que eu falei para vocês aqui o nome de todos eles, né, da linhagem de Adão? Eu fui falando os nomes e no final dá pra gente formular aí mais ou menos uma frase, né, de profecia do Senhor mesmo, né? Então, o dilúvio levou todos, menos Noé. Noé significa descanso, conforto. Então, através da obediência, através de ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele deseja, nós encontramos descanso, nós encontramos conforto, porque só a obediência nos leva a esse nível. Em Noé vemos a bondade de Deus estabelecida, ainda com pecado e desobediência. Deus sempre cuida de nós. Ainda que o povo estivesse corrompido, Deus achou um justo, que nós vamos ver mais para frente, né? Deus achou um justo e ele livrou o povo através desse justo. Ele livrou a linhagem, né? Na verdade, não o povo. Livrou Noé e sua casa, que é da linhagem de Adão, através dessa obediência que ele tinha com Deus. E aí eu vou retomar aqui com vocês algumas coisas, né? Adão significa homem, Sete, apontado, Enos, mortal, Cainã, aflição, Maalalel, o Deus bendito, Jared, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém, sua morte trará, que foi o que eu li agora, né, com vocês, Lameque, desesperado ou sem esperança, e Noé, descanso, conforto. Se nós juntarmos todos esses nomes aí da linhagem de Adão, nós podemos formular uma frase, né, que ficaria mais ou menos assim: ao homem está apontado uma morte, aflição, mas o Deus bendito descerá. O Deus bendito descerá ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança, alívio, conforto e descanso. Então, nós vemos aqui uma profecia do Senhor, né, da vinda de Jesus mesmo. Ao homem está apontada uma morte, aflição, que é o pecado, que estava predestinado para nós, né? Através do pecado a morte se estabeleceu. E todos fomos pecadores, todos nos tornamos pecadores. Mas o Deus bendito descerá. Quem descerá? Jesus como Filho de Deus. Ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança, aquele que não acreditava mais, que não tinha mais esperança, alívio, conforto e descanso, que é a vinda de Jesus. Como eu tenho dito aqui, só através de Jesus nós vemos e encontramos salvação. Então aí eu fiz esse apontamento aí com vocês, né, sobre os nomes e os seus significados, né, e formulamos essa frase aqui, né. E pensando em toda a descendência de Adão que estudamos, ficam algumas reflexões para nós, né? Nós temos visto aí todo o comportamento, tudo aquilo que eles fizeram de bom e de ruim, né? Algumas partes bem ruins, outras nem tanto, mas alguns permaneceram ali no caminho, outros se desviaram, né? E aí ficam algumas reflexões. Lá em Gênesis 4:17, né? Que nós lemos, diz lá
E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Então, Caim edificou uma cidade para o seu filho Enoque, né? E Sete já fez diferente. Aí nós vamos ver em Gênesis 4, 26. Nasce Sete e depois acontece o seguinte, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E Enos significa mortal. E aí foi a partir desse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. Então percebam aí a diferença, né? Caim sacrificou seus filhos ao trabalho, a status, a fama, a dinheiro. Eles eram ótimos, eu expliquei aqui, né, em outros vídeos que nós conversamos, eles eram muito bons no trabalho, eles eram homens trabalhadores, esforçados, tinham lá as suas funções, e a Bíblia relata as suas funções, né? É bem detalhado isso, fala sobre o que eles faziam no trabalho. E não que isso seja algum problema, ou que não seja importante, né? Não tô falando sobre o trabalho em si, né? Óbvio que o trabalho é importante, mas não somente o trabalho. E aí nós vamos abrir lá em Salmos 128, no versículo 2. Abra aí comigo a sua Bíblia, sempre abra junto comigo. É sempre bom quando alguém está lendo a Bíblia, você abrir junto, para você ver se aquela verdade que aquela pessoa está falando está na sua Bíblia, tá? Isso é uma confirmação, então não fique só ouvindo a pessoa ler. Qualquer lugar que você for, que a pessoa for ler a Bíblia, abra a sua Bíblia também e acompanhe a leitura. 128, no versículo 2, nós vamos ler. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Até aí, se nós formos analisarmos esse versículo, a família de Caim estava tudo dando certo, porque eles eram homens trabalhadores, né? Eles se esforçavam, eles tinham lá suas funções, suas carreiras, né? Vamos trazer para os dias de hoje, eles tinham suas carreiras, tinham seus trabalhos importantes, eram homens bem-sucedidos. Então, se nós ficássemos só nesse versículo, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Estava perfeito, estaria tudo certo conforme o plano de Deus. Porém, Sete não fez da mesma forma. Sete não sacrificou seus filhos ao trabalho. Em Sete, Sete encontrou sucesso, né? Sete encontrou sucesso nos seus filhos através do comportamento em Deus. Eram homens de oração. Então, olha só. Aqui eu não estou querendo falar para vocês, né, ou deixar aqui de alguma forma que o trabalho não é importante. Óbvio que o trabalho é importante. A gente trabalha porque precisa e porque ninguém paga conta com amor, né? A gente sempre brinca assim, né? Porque é verdade, né? A gente paga conta com dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Mas entenda a diferença de sacrificar algo pelo dinheiro e sacrificar algo pelo Senhor. Tem aí uma diferença bem grande com isso, né? E aí nós vamos ler o mesmo salmo. Nós vamos ler o Salmo 128 a partir do versículo 1. Então, o mesmo salmo que eu li, tá? Nós vamos ler o mesmo para dar base no que Sete fez. Então, por isso que é importante a gente nunca ler só um versículo da Bíblia. A gente tem que ler o contexto inteiro para poder entender melhor. Então, foi o que eu falei. Se nós ficássemos só nesse versículo, ia dar tudo certo. Caim tinha feito a coisa certa. Então, nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o que teme e anda em seus caminhos. 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. 3. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Então, olha só, se nós ficássemos aí só nesse pequeno trecho, né, que nós lemos antes, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Se nós pegarmos só esse trecho,
Ele estava certo, ele sacrificou seus filhos ao trabalho. Então, do trabalho que você vai comer, vai ser feliz. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que você vai comer do seu trabalho e vai ser feliz se você temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Entende qual é a diferença? Então, você tem que trabalhar? Óbvio que você tem que trabalhar. Você precisa do seu sustento. Mas você precisa temer o Senhor e andar nos caminhos dele, para que tudo vá bem com você. A própria palavra está dizendo. Sua esposa vai ser uma bênção, seus filhos abençoados, serão homens de Deus, mulheres de Deus. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, nós não podemos pegar só aquele versículo e levar como verdade única, porque tem um contexto aqui. Nós seremos felizes e tudo vai dar certo se nós tememos o Senhor e andarmos nos caminhos do Senhor. Alcançamos sucesso descansando em Deus e não nos matando de trabalhar e deixando o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. E quando eu falo aqui, sempre quando eu falo aqui de trabalho, eu não estou falando para você largar o seu trabalho e cuidar só da sua família. A gente tem 24 horas no dia. É possível que você trabalhe grande parte desse dia, óbvio, né? Muitos de nós fazemos isso. Mas não é possível que não sobre um tempo para você aproveitar com a sua família, né? Que não sobre um tempo para você se dedicar às coisas do Senhor, que não sobre um tempo para você ler a palavra do Senhor, né? Como nós temos feito aqui, nós temos feito pequenas porções. Não é possível que você não tenha 10, 15 minutos para assistir esse vídeo, por exemplo. Uma coisa que a gente tem estudado aqui, que tem edificado as nossas vidas, né? Então, você precisa do seu trabalho, mas você precisa também buscar o Senhor. Você precisa levar o Senhor para dentro da sua casa. Você precisa edificar a sua casa, firmar a sua casa no Senhor. Precisamos ser responsáveis em nosso trabalho, mas priorizar tempos em família e na busca ao Senhor sempre. Lições que nós vamos deixar aqui para refletirmos no dia de hoje. Estamos sacrificando os nossos filhos para o sucesso humano ou no ministério cristão? O que nós temos feito com os nossos filhos? Nós estamos doutrinando eles para viver no mundo e somente no mundo? Ou nós estamos ensinando eles a serem homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, mas também ensinando os preceitos do Senhor? Ensinando que é no caminho do Senhor que nós vamos crescer. Como que nós temos feito isso? Não há chamado mais importante do que criar filhos temente a Deus. Se falharmos nesse ponto, estamos falhando no nosso maior chamado como pais. E como isso é importante, né? Numa geração tão baseada em internet, vídeos curtos, coisas rápidas, em que eles têm aprendido coisas tão banais, se a gente não fortalecer muito bem o nosso vínculo e a nossa base em Cristo, vai ser difícil recuperar isso depois. Então, ora a Deus para que hoje Deus fale o seu coração e você mude o que tiver errado aí na sua casa. Como eu posso levar as pessoas até Jesus? Vou deixar essa pergunta aqui para você hoje. Como que eu posso levar pessoas até Jesus? Você que não tem filho, você tem filhos espirituais. O que são filhos espirituais? Pessoas que você evangelizou ao decorrer da sua vida e que você plantou aquela semente de Cristo no coração dela. Como você tem cuidado dessa pessoa? Né? Então, não somente filhos nossos, né? Filhos maternos, paternos, mas filhos espirituais também. Você tem conseguido levar a palavra do Senhor adiante, né? E às vezes a gente se vê tão pequeno, né? Eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei falar da Bíblia, eu não sei falar muito bem. Eu deixo aqui um conselho que eu peguei para mim mesmo, assim. Eu vou usar o que eu tenho e como eu posso, dando o meu melhor. É o que eu tenho feito. Então, faça você também isso. Não fique esperando grandes coisas. Vou esperar eu terminar, fazer a minha teologia. Vou esperar eu terminar, sei lá, um estudo que eu estou fazendo. O tempo está passando. Use o que você tem hoje com as ferramentas que Deus te deu e vai. Deus vai te sustentar. E ainda que sejam poucas pessoas, porque a gente não precisa de números, a gente precisa de qualidade. Ensinar o verdadeiro amor de Cristo às pessoas. Faça o que você pode com o que você tem. Não espere grandes coisas. E só para fechar assim, o nosso estudo aqui mesmo e falar mais um pouco assim, sobre o quanto o trabalho é importante na nossa vida, né? Para que vocês não pensem que eu estou banalizando o trabalho. Longe de mim fazer isso. É dele que vem o nosso sustento, né? Então eu queria deixar aqui uma leitura com vocês. Que fala sobre o trabalho, mas
que fala também sobre edificar sua casa no Senhor, tá? Salmo 127. Abre aí a sua Bíblia e vamos ler esse salmo para a gente finalizar e pensar como está a nossa vida. Verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Como flecha nas mãos do guerreiro. Desculpa, pulei aqui. Perdão. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então aqui diz que em vão é você trabalhar se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não for a fonte da sua vida, se Ele não for aquilo que você mais precisa, é tudo em vão. Em vão trabalha sentinela se o Senhor não edificar a cidade. É inútil levantar e comer o pão com tanto esforço, ou seja, deixar a sua família muitas vezes para buscar o seu trabalho. Entende isso? Deixar de lado para se matar de trabalhar, e aquele tempo em família, e a oração em família, e como que tá tudo isso? Herança do Senhor são os filhos. Como nós temos cuidado dos nossos filhos? Eu deixo essa reflexão aqui para nós hoje. Como eu falei lá no começo, né? Caim sacrificou seus filhos ao trabalho. E Sete encontrou sucesso nos seus filhos através do comportamento em Deus. O que você tem feito? Como que você tem criado seus filhos, sacrificado seus filhos? Somente ao trabalho, somente às coisas do mundo, somente a passeios, somente a estudos? Ou você também tem ensinado as coisas do Senhor? A ser um homem temente a Deus, a ser uma mulher que vigia em seus comportamentos, usando roupas adequadas. Você tem ensinado a eles que tipo de música eles devem ouvir, porque edificam a Deus? Vamos pensar sobre isso hoje, que a nossa casa venha a ser firmada na rocha, assim como diz a palavra do Senhor, que nós possamos colocar o Senhor como centro da nossa vida todos os dias, que possamos edificar o Senhor em nossas condutas todos os dias, não somente um dia, mas em todos. Que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia abençoado e em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui novamente para fazer o nosso estudo. Deus abençoe.